Naquele tempo, respondendo Jesus lhe disse: Graças-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Vamos ver aqui em São João, capítulo 15, verso 5. Amém? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esta dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Estamos neste momento, Senhor, vindo diante de Tua presença para te agradecer por este momento que o Senhor tem nos dado, um momento especial, um dia especial, uma era eterna, uma era especial, uma era da esposa, uma era do grão, uma era do rapto, uma era da esposa. Estamos agradecidos por estarmos posicionados nesta mensagem do dia. E se não fosse a Tua graça, nós estaríamos perdidos. E que nesta noite Tu venha uma vez mais e ajude a cada filho Teu, a cada filha Tua, que não somente aqui nesta audiência presente, mas aquela invisível que está conectado conosco através da internet. Que este culto, que esta porção da palavra possa ser de ajuda para cada um de nós. E eu sou dependente de Ti. Peço nesta hora que o Senhor possa me ajudar e ajudar este povo. Mais um pouquinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentados, irmãos. Então, sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Fosse intitular essa mensagem, eu daria esse mesmo título. Deus e simplicidade, que diz, ocultando em simplicidade, então revelando na mesma. Então é uma coisa tão simples, que Deus ele se oculta em simplicidade, então ele se oculta naquele versículo, e naquele mesmo versículo ele se revela. Então é uma coisa tão simples que foge da mente humana, né? Você já pensou, vamos aqui meditar um pouquinho em São João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esta dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você já pensou, nós sem Deus não somos nada. Nós precisamos de Deus. O que você vai fazer, você tem que consultar a Deus. Mombrana disse, se você vai comprar, se você vai vender, se você vai mudar, se é uma porta de emprego, você precisa de Deus, porque sem Ele você não faz nada. Você já pensou o apóstolo São Paulo sem Deus? Ele precisou de Deus. Ele fazia aquelas coisas, aquelas maravilhas, aquela porção da palavra para o dia, porque Deus estava com ele. E assim, cada mensageiro precisou de Deus. Porque sem Deus, Martim Lutero não era nada. Contra aquele império romano, contra todo aquele mundo de religião, então ele precisou de Deus. Ele precisou de Deus. William Branham, sem a mensagem de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, ele não era nada.
Porque aquela escritura ali era que fazia efeito e vindicava o seu ministério. Então, ele precisava de quê? Ele precisava de Deus, porque sem Deus ele não poderia fazer nada. É igualmente o sétimo anjo. O sétimo anjo terrestre, terreal, ele precisou do sétimo anjo que veio da eternidade. Ele precisou de quê? Do anjo forte. Sim, o anjo forte, ele não era nada. Até 62 ele não sabia o que fazer. Até 62. Então, depois de 62, aí que ele veio descobrir que ele precisava de Deus para aquela fase do ministério dele, porque sem Deus ele não poderíamos ter a revelação dos 7 selos. Ele precisou de Deus vindo da eternidade, ele precisou do anjo forte descer do céu. E vi outro anjo forte que descia do céu. Vestido de quê? Vestido de uma nuvem. E estava sobre sua cabeça um arco celeste. Seu rosto era como o sol. Seus pés como coluna de fogo. E tinha um livrinho na mão aberto. Então, sem este anjo, sem um anjo forte, William Branham não era nada. Ele precisava de Deus para cumprir este versículo. Sem mim, nada podeis fazer. João, hoje, sem a mensagem do sétimo anjo, ele não é nada. Sem a mensagem do anjo forte, ele não era nada. Se João faz alguma coisa hoje, é porque o mesmo anjo forte que está em João. E nós, sem João, não somos nada. Precisamos deste ministério da hora. Precisamos da voz de João. Porque sem João não podemos fazer nada. A gente tem que ver a Escritura aplicada para o nosso dia. É isso que nós temos que levar em conta. E eu vou me basear nesta mesma mensagem. Ocultando em simplicidade, então, revelando-se na mesma. Agora, olhe só como as pessoas intelectuais, elas passam por alto de uma coisa tão simples e faz uma tempestade em um copo d'água e não vê Deus passando, ocultando, se revelando, se mostrando, ocultando-se em simplicidade. A coisa é tão simples. Ele se oculta em simplicidade e se revela na mesma simplicidade. Ele se oculta dos olhos humanos. Por isso que Jesus disse aqui: graças te dou, ó Pai do céu, que ocultaste estas coisas dos inteligentes, ocultaste estas coisas dos sábios, ocultaste estas coisas do teólogo, ocultaste estas coisas dos seminaristas, e revelaste ao meu eleito, e revelaste ao pequenino, que, muito embora não tenha tanta inteligência para as coisas naturais, não que nós estamos apoiando a ignorância. Você sabe que nem todas as pessoas, tem pessoas que não têm inteligência, que é semi-analfabeto, que não crê em Deus. Mas tem aquele também que tem cultura, mas que crê em Deus, morre por seu intelecto e consegue ver Deus em simplicidade. O problema é esse. Aí diz aqui, ó, 113, Deus ocultando-se em simplicidade. É estranho pensar como Deus faz tal coisa. É estranho. Para uma mente humana é estranho. Mas Deus sempre, Ele é Deus do mesmo modo. Ele é um Deus que Ele não muda. Mombrana diz, a primeira vez que Ele agiu de uma maneira, Ele sempre vai agir daquela maneira. Então é estranho para as pessoas perceberem, é estranho para as pessoas captarem o que Deus está fazendo no dia. Eles não conseguem ver, isso é muito estranho para a mente intelectual. Para você captar Deus, que está oculto em simplicidade, Ele está oculto numa simplicidade tão grande, mas na mesma simplicidade que Deus está oculto, Ele está se revelando, Ele está se manifestando.
Oxalá se todos nós pudéssemos captar. Oxalá se todos os ministros de primeira e segunda etapa pudessem captar. Bastava somente dar uma olhada na mensagem de Noé. Deus, ele sempre se ocultou desta forma. E é estranho de pensar como Deus faz tal coisa. É estranho. Porque Deus, ele age daquela mesma forma. Ele age daquela mesma forma simples. Ele pega aquele mesmo homem, só que muda de máscara. Ele pegou Noé, um homem simples, um agricultor. Era Deus se escondendo ali em simplicidade. Mas mesmo assim, naquela simplicidade, era onde Deus estava se revelando com uma mensagem da hora. E as pessoas daqueles dias, elas estavam passando por alto daquela mensagem. Porque é tão simples. É tão simples que o sábio, o educado, o erudito, ele passa por alto. Porque eles têm muitas conjecturas. Eles têm a maneira de interpretar a palavra. São Pedro diz que nenhuma das escrituras é de particular interpretação. O problema é que cada ministro, cada evangelista, cada obreiro, ele quer ter uma interpretação particular e não pode. Deus só tem uma interpretação. E a interpretação da palavra é aquele homem que Deus está usando naquele dia. Nos dias de Noé era a interpretação daquela palavra. Era Deus manifestado em carne humana. E assim vem Deus através de Moisés, vem Deus através dos profetas, cada um trazendo uma porção daquela palavra. Era porções da palavra. Mas quando o rei dos profetas, o verdadeiro profeta, desceu em carne humana, era a plenitude de Deus, era aquela porção, tudo que eles falaram estava ali manifestado, e eles passaram por alto, porque era muito simples, como Deus estava se ocultando dos olhos dos sábios daquele dia, e se manifestando de uma forma tão simples. É sempre Deus faz assim. E aqueles homens, eles estavam tão intertidos, eles estavam tão aprisionados naquele sistema que eles tinham aprendido, que eles tinham se envolvido, que não viram a manifestação de Deus, ao ponto dele dizer que Moisés tinha falado dele, que Abraão exultou por ver o dia dele, alegrou por ver o dia deles, mas mesmo assim eles passavam por alto. Era a simplicidade de Deus, Deus se ocultando de uma forma tão simples e se revelando daquela mesma forma, mas em carne humana. E que os sábios passam por alto, mas o eleito, para cada era, ele não passa por alto. Ele reconhece aquela promessa de Deus. Pedro reconheceu aquela promessa do dia. Isso não foi estranho para Pedro. Isso não foi estranho. Isso não foi estranho para Maria Madalena. Já estava, a alma de Maria Madalena era predestinada para ouvir aquilo, para aceitar aquele profeta. É igualmente hoje. Não é estranho a gente ouvir de Brana. Não é estranho. Nós estávamos predestinados para ouvir Brana. E nós estávamos predestinados para ouvir João. É Deus se ocultando da mesma forma, ocultando em simplicidade e se revelando naquela mesma escritura do dia. Apocalipse capítulo 10, do 8 ao 11. Houve um tempo que Deus se manifestou e se ocultou em Apocalipse 10, do verso 1 ao 7. Era Deus em simplicidade, Deus revelando, Deus se manifestando ali, e a América do Norte não prestou atenção. Aquilo foi muito estranho para o pensamento dele.
pensar que Deus faria uma coisa como aquela. Mas para os eleitos predestinados, eles atentaram, eles aderiram, eles creram. Aquilo não foi estranho para eles. E hoje para nós também não é estranho essa escritura de Apocalipse capítulo 10 do 8 a 11. João vem, come o livrinho. Se não tivesse Bíblia, se não tivesse escritura, nós não creríamos. Mas temos a escritura do dia. É a escritura do dia. Como eu disse no culto passado, Lutero esperava pela mensagem de John Wesley. Ele esperava pelo aquilo. Ele não alcançou. John Wesley esperava pela mensagem pentecostal, mas não alcançou. Ele dormiu. E Deus recolheu aquele grupo, aqueles eleitos que estavam predestinados a crer em John Wesley. O movimento pentecostal. Eles não viram. Eles passaram por alto, alguns viram a manifestação de Elias. Porque convinha que o céu contesse até a restauração de todas as coisas. Atos 3, 21. Deus precisava converter o coração dos pais aos filhos. Deus precisava restaurar a doutrina apostólica. Para quê? Para apresentar o Messias. Para o Messias poder sair do trono de intercessão. Para o Messias, o Cordeiro, poder sair do trono e se converter em leão. Para quê? Para desatar os 7 selos. Então, precisava a mensagem de Malaquias, precisava de Apocalipse 10, 7, para completar. É por isso que o irmão Brana diz que a terceira puxada foi a parte adicional do meu ministério. Era a parte que precisava ser adicionada. Agora, a mensagem de João, Apocalipse, a mensagem da esposa, a mensagem de Apocalipse capítulo 10, do 8 a 11, Apocalipse 10, do 1 ao 7, precisava para completar. É o que completa. É a mensagem da esposa, é a mensagem de João. Precisava. E isso não é estranho. Aí, como diz aqui, é estranho pensar como Deus faz tal coisa. Deus se oculta em algo tão simples que faz que os sábios falhem vê-lo. Porque 1 milhão por 1 milhão de milhas. Ei, Deus, tem tantas pessoas mais sábias do que nós. Tem tantas pessoas que têm mais cultura do que nós. E esses sábios aqui, não é estes sábios pentecostais mais não. Esses de seminário de teologia, estes sábios são os sábios da mensagem. São esses que diz que creem em William Branham. Mas eles estão passando por 1 milhão de milhas. Eles estão distantes. Aí diz aqui, ó. Em algo tão simples que faz o sábio falhar em vê-lo. Porque 1 milhão de milhas. Então volta-se naquilo. Alguma coisa simples. Na simplicidade de sua maneira de operar. Então é tão simples. Não foi fácil crer no ministério de Elias. Não foi fácil crer no homem. Não era fácil aceitar o pastor Joaquim. Não era fácil crer na mensagem de Ai Rússio Martim quando ele veio da América, que desceu aqui no Brasil. Não foi fácil ouvir ele. Depois Deus vem, muda de homem, usa o pastor Joaquim para evangelizar esta nação do Brasil. Aquilo não foi fácil. Era Deus em primeira e segunda etapa, ocultando-se em simplicidade, se revelando em um homem. Em primeira e segunda etapa, Deus faz sempre desta maneira. Mas depois a coisa fica comum, depois a coisa se denomina. Os homens se denominam. Porque a primeira e segunda etapa precisava da terceira da esposa. A primeira e segunda etapa precisa da mensagem de João. Precisa da voz da esposa. Precisávamos disso. Aí diz aqui, ó. Olha como ele diz. Alguma coisa simples na simplicidade da sua maneira de operar. E se revela de novo. E Deus se revela de quê?
de novo, aquela mesma maneira que Deus se revelou em William Branham, aquela mesma maneira em carne humana que Deus se revelou em William Branham, ele se repete de novo. É a Bíblia que diz, não sou eu que digo, é a Bíblia que diz, isso não é história nossa. Não é história nossa. João, toma o livrinho da mão do anjo e come, e profetiza outra vez. Se é para profetizar outra vez, é porque já foi profetizado. Então é reprofetizar o que já foi profetizado. Então, se Deus, ele se faz tão simples, olha só. E se ele diz aqui, ó, alguma coisa simples, na simplicidade de sua maneira de operar, e se revela de novo. A mesma simplicidade que ele se ocultou dos americanos, a mesma simplicidade, e estava se revelando ali em Branham. Era Deus em carne humana, era Deus em 16 elementos em Branham. Ele se ocultou em simplicidade, num homem simples, num homem que não era intelectual. Ele se ocultou das denominações. Billy Graham, ele era o homem, o evangelista para Sodoma. Ora, Robert era o evangelista para Sodoma, mas Deus se ocultando em simplicidade e se revelando em um homem tão simples, e as pessoas não perceberam. Por quê? Vamos ver já aqui o sexto selo. O sexto selo no parágrafo 237. Olha só. 237. Olha, aqui estamos. O sexto selo, 237. Aqui estamos. Estes denominacionais torcem isto completamente. Eles tomam toda a glória e o poder. É assim que eles fazem. Eles tomam toda a glória e o poder para eles, para a denominação deles. Hoje as denominações, elas estão vivendo de reputação. Hoje os ministros de primeira e segunda etapa, eles estão vivendo de reputação, que o que Deus fez no ministério deles lá atrás é só reputação, não tem mais nada. Pastor João Bispo conversando comigo ontem, ele me dizendo que na África, as mulheres de lá, elas não são como a daqui do Brasil. Lá elas não têm essa atração sexual que tem aqui no Brasil. Elas pulando carnaval, mas toda bem coberta. Todas bem vestidas, pulando carnaval. As mulheres aqui no Brasil, elas nem precisam pular carnaval, elas já andam nuas. Que é isso que faz a tentação, a cobiça. É elas se exporem a partes que não é para expor. Então torna-se uma tentação. Por quê, irmão? É porque a perdição está aqui, o inferno está aqui no Brasil. A plenitude do diabo está aqui no Brasil. Não que não esteja em outro lugar, mas você tem que ver. Quando Deus esteve na América, Deus esteve em William Branham na América. Vamos lá para a Inglaterra, vamos para a Alemanha. Quando Deus estava na Alemanha, o que era que o diabo fazia? Os manicômios se enchiam de pessoas doentes mentais. Para quê? Para confundir as pessoas da mensagem real que Lutero trazia. Era o diabo confundindo as pessoas. E o Branham diz que o maior milagre de Martim Lutero foi ele se manter com a mente erguida, longe de todo fanatismo. Porque não é fácil para um homem desse. Você acha que é fácil hoje? Assim como não foi fácil ontem, não é fácil hoje para João. Tem que tirar toda a glória do homem e deixar Deus trabalhar. Aí o que é que você me acha? A Inglaterra, no tempo de John Wesley, Branham diz, quando Billy Graham esteve
na Inglaterra, em uma de suas praças, passeando, ele diz, é porque ele via pessoas fazendo sexo nas praças. A irmã Branham diz, é porque no dia de Lutero, no dia de Wesley, ele rejeitaram a mensagem e agora estão tentando viver a mensagem de Wesley. Quando já passou, quando não é mais para crer. Deus mudou, então tem que cair o quê? Então quando John Wesley estava ali, então o diabo estava ali. Então tudo saía dali, a mensagem saiu dali, as modas saíram dali. E quando Deus começou a trabalhar com William Branham, o diabo estava ali. Quando ele revelou o selo, a manifestação do diabo estava ali. E hoje, meu irmão, aonde é que Deus está? Deus está aqui no Brasil. Então o diabo está aqui no Brasil com suas modas, com suas mulheres nuas, com suas mulheres com salto alto, com suas mulheres com seus esmaltes, com seus batons, com tudo isso, com toda a perversão. E eles mesmo, lá na África, eles sabem que só tem um homem aqui no Brasil que tem a mensagem. É o João. Eles falam. Mas como o pastor João Bispo frisou, não é só no Brasil. João é para o mundo todo. O mundo todo está com uma fome, com uma seca, mas não de pão, mas de ouvir os trovões, de ouvir a mensagem de uma só pessoa. De uma só pessoa. Não adianta eles esquadrinharem a Bíblia. Não adianta eles ler o parágrafo. Por quê? Como diz em Hebreus 2:4. É 4:2. Eles estão tornando a palavra sem eficácia. Eles estão tornando a mensagem sem efeito. Porque eles não misturam a mensagem com a fé de uma só pessoa. Porque eles não misturam a fé, a mensagem com a fé da esposa. Eles não misturam a mensagem com a fé de trovões. Eles não misturam. Então não tem efeito. Torna-se sem efeito. E as pessoas, em vez de progredir, elas regridem, elas voltam atrás, elas voltam a pentecostalismo, elas voltam a viver de sensação, de emoção. Quando esta fé de trovões é para ancorar em nossas almas e nos dar segurança. Segurança de eternidade. Fé é segurança, fé é revelação. É Deus se ocultando dos sábios de entendido hoje e se revelando em uma coisa tão simples, em uma mensagem que veio ali de Franca, que veio ali dos Estados Unidos e veio ali, entrou aqui no Brasil, ali numa cidade tão simples. É Deus ocultando simplicidade e as pessoas passando por alto e se revelando como sempre Ele se revelou. Irmão, é a maneira de Deus. O problema é que as pessoas, elas pensam muito alto. Elas pensam que Deus muda e Deus não muda. É a mesma maneira. Deus só faz mudar os personagens. Nos dias de Lutero, de Wesley, tinha aqueles grandes homens, Calvino, Knox e outros. Deus só fez mudar de personagem. No dia de Wesley também, nos dias de Branham também, tinha os grandes homens que criam naquela mensagem. E Deus só mudou de personagem. Deus mudou do sétimo anjo, Deus mudou de Branham para João. Agora o novo nome está na esposa, está em João. E eu sou parte de João, você é parte de João, porque João é a esposa, a João é um corpo só. Só que Deus tem que usar um porta-voz. Olha só. Eles colocam, eles tomam toda a glória e poder e colocam-nos no passado com os apóstolos.
e o resto no milênio. É próprio do homem, como eu disse antes. O homem está sempre louvando a Deus pelo que ele fez, esperando o que ele fará, e ignora o que ele está fazendo no momento. É exatamente o homem ainda é a mesma coisa. Então o homem não muda. O homem, ele é sempre assim. Ele está olhando para uma era passada. Hein? Ele olha para uma era passada. E ele esquece o que Deus está fazendo no presente, no momento. Olha só aqui. Aí daqui de novo. Achei que a forma de um texto que pudesse estudar antes de entrarmos nos grandes ensinamentos destes 7 selos, muitos falham em vê-lo pela maneira que ele se revela. Quer dizer, muitos pararam, muitos falharam em ver pela maneira que ele estava se revelando numa tão simplicidade, um homem baixinho, careca. Porque o que é os mistérios de Deus? O que é os mistérios de Deus? Não diz o primeiro selo 68? É unicamente o ministério do 7º anjo? Os mistérios de Deus. Então, todos aqueles mistérios de Deus que precisava ser revelado, que precisava que os cabos soltos fossem ligados, estava dependendo só de um homem, estava dependendo do 7º anjo. Para revelar todo aquilo era a simplicidade de Deus que as pessoas não conseguiam ver. E hoje Deus de novo se repetindo, irmão, e é desta maneira. É desta maneira, ou se dissesse que viesse do grande seminário, se viesse lá de onde? Lá da América do Norte, se viesse lá de Jeffersonville, se viesse de onde? Se viesse de Porto Rico, talvez as pessoas crescem, ou se viesse de Goiás, Goiânia, talvez, se viesse de Chapecó, sim, talvez as pessoas crescem, mas como vem de uma forma tão simples, de uma mesma maneira como Deus sempre trabalha. Aí as pessoas não creem. Olha só isso aqui. Deus não muda a sua maneira, irmão. Deus, ele faz sempre a mesma maneira. E é tão simples. Mas olha, quem está do lado dele? Quem está do lado dele? Olha quem foi para a África. Quem está do lado dele apoiando, olha quem é. É o ninguém. Hein? Olha quem está apoiando e dizendo que crê lá no norte. É uns ninguém, que ninguém dá crédito. Mas sabe por quê? Porque Deus, ele se oculta em simplicidade e se revela na a mesma maneira que ele agiu lá no Oriente. A mesma maneira. E quem estava do lado dele? Era um ladrão. Era uma Maria Madalena. Era um cobrador de imposto. Era quem estava do lado dele. Quem estava de William Branham? Não eram os grandes homens, não. Os grandes homens disseram, olha, tu será um grande homem, será bem aceito sobre a nossa equipe aqui, mas se tu parar com estas coisas, nós cremos que tu é profeta. Nós cremos nos dons, na visão, na cura. Nós cremos. Mas tu tem que parar de pregar contra a mulher. Tu tem que parar de pregar. Tu tem que parar de mexer com as mulheres. Não. Ele disse, isso daí é para os pastores. Os pastores têm que pregar. Aí o irmão Branham diz, mas eles não estão fazendo. Eles não estão fazendo. E tem que haver uma voz. Tem que haver uma voz. E essa voz era de William Branham. Tem que haver uma voz para no dia do juízo servir de julgamento para aquele povo. E hoje nós temos uma voz. Olha só, Deus não muda a sua maneira, irmão. Deus não muda seu programa. É por isso que sabemos que neste dia, isto tem que ser simples. Qual dia, irmão? O dia do 7º anjo. Foi simples. Hein? Uma maneira tão simples que eles não perceberam. E hoje é diferente aqui no Brasil? Hein? Hoje é diferente aqui no Brasil? Olhe, está vendo? Agora ele sempre trabalha em simplicidade. Mas Deus no princípio, que podia ter feito o sol pregar o Evangelho. Ou os ventos pregarem o Evangelho.
ou um anjo pregar o evangelho, mas ele ordenou homens, para esse propósito. Ele nunca muda, homens. Ele está falando no plural, homens. Então quer dizer que eu posso? Não, homens. Homens, Paulo, homens, Irineu, homens, Martim, homem, Lutero, homem, Wesley, homem, Brana, homem, João, homens. Através de 7 eras da igreja e agora na dispensação da esposa, homem. Por quê? Porque a esposa, ela é profeta. A esposa, ela é profeta. A esposa, ela tem, assim diz o Senhor. E para ter o assim diz o Senhor, é só um profeta. Mas ela é mulher, é homem. Mas então Deus levantou um de quinto de Efésios para ser profeta, apóstolo, para representar a esposa. Aquela mesma espada que caiu na mão de Brana, Deus passou essa espada para a mão de João e hoje está em nossa mão. É a mesma espada, é a mesma palavra, é o mesmo selo, não muda nada. É Deus em simplicidade, de uma forma simples, que as pessoas, elas passam 1 milhão de milhas. Olha só, porque, deixa eu ver aqui, 56, a era de Pérgamo. Porque se a semente for plantada, a água ressuscitará novamente. Eis aqui o segredo disto: a palavra está na noiva, como estava em Maria. A palavra, a noiva tem a mente de Cristo, porque ela conhece o que Ele quer fazer com a palavra. Ela executa a ordem da palavra e seu nome, a palavra em seu nome, porque ela tem um assim diz o Senhor. Então a esposa de Cristo, aí você vai lendo 57, também diz que ela tem o assim diz o Senhor. A noiva tem o assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor é o assim diz o Senhor lá do Monte Pôr do Sol. Foi o que Brana recebeu. Não foi João que recebeu. João comeu o livro daquele que tinha recebido. A palavra estava com o anjo forte. E João tomou o livro. Vamos continuar mais um pouquinho. Vamos continuar, olha. Ele poderia ter feito o sol pregar o evangelho, ou os ventos pregarem o evangelho. Você já pensou? Os ventos pregarem o evangelho? Hein? Era só dar um assopro, uma tempestade, um tufão rápido, acabava com tudo, e vento não tem misericórdia. O sol não tem misericórdia, a lua não tem, os anjos não têm misericórdia, o homem tem misericórdia. O homem tem misericórdia porque ele é homem. Ele é homem, ele está rodeado das mesmas fraquezas. Foi por isso que Deus veio homem, para sentir o que você sente, as tentações que você sente, as dores que você sente, tudo ele sentiu. A Bíblia diz que ele foi tentado por tudo. Ele foi tentado por tudo, mas não cedeu à tentação. Então, é homem, olha só. Poderia ter feito o sol para pregar o evangelho, ou os ventos para pregar o evangelho, ou um anjo para pregar o evangelho. Mas ele ordenou homens para esse propósito. Ele nunca muda isso. Irmão, se a gente pudesse ver que ele nunca muda isso. Se a gente pudesse ver que é um homem de cada vez. E a partir daquele homem é que os demais creem. É daquela agora é tão simples que as pessoas elas perdem. É porque elas acham também que elas começam a ser usadas e elas começam a colocar suas interpretações particulares. E a Bíblia diz que não é por força não é por força de estudo, não é por força de seminário, não é por violência, mas é pelo meu espírito.
É o Espírito de Deus tratando com cada um de nós. Deus trouxe uma mensagem hoje para nós que nós somos livres. Nós temos livre-árbitro para poder escolher, tomar nossa decisão. Se você crê ou não crê, se você quer ou não quer. Agora eu tenho que ter a minha convicção de pregar no que eu creio. Você tem que ter a sua convicção. Aí ele diz, olha, o Evangelho, mas ele ordenou homens para esse propósito. Ele nunca muda isto. Olha, irmão, se a gente pudesse ver que Deus nunca muda isso. Essa foi a maneira de Deus. Um homem Noé, um homem, vamos começar de Enoque, um homem Enoque, um homem Noé, um homem Moisés. Aí vem os profetas, vem o tempo dos juízes. Aí depois se levanta profetas de novo. Aí Deus vem tratando com um profeta, um homem. Quando ele veio, não foi 2 nem 3, não era um Pai, um Filho, um Espírito Santo, não veio, ele veio só. Ele se fez carne. Ele criou o gênese, o óvulo no ventre de Maria, e fez um corpo para ele habitar. Era o mesmo Deus, não era 2 nem 3, era o mesmo Deus. É um homem só. E a partir daquele homem, olha o que aconteceu. A partir de Jesus Cristo, olha o que aconteceu. A partir de Paulo, olha o que aconteceu. É o homem que prende as pessoas no sistema. É o homem que prende as pessoas. Hoje o irmão Brana diz que essas igrejas não são igrejas, elas são clubes. Hoje as assim chamadas igrejas de primeira e segunda etapa são clubes de entretenimento. Elas se unem. E o corpo de Cristo, a gente não se une, a gente nasce. Na família Brana a gente nasce. Você nasce. Você nasceu para receber um novo nome. Aí diz, olha, ele diz o Evangelho, mas ele ordenou homens para esse propósito. Ele nunca muda isto. Ele nunca ordenou denominações. Ah, vai lá, as denominações, ele não ordenou. Ele nunca ordenou grupos de homens. Se a gente pudesse ver que Deus não trabalha com grupo de homens, se as pessoas pudessem perceber que Deus trata com indivíduos, Deus trata com indivíduos. Ele ordenou homens a pregarem o Evangelho, não máquinas, dispositivos mecânicos, nem qualquer ser angelical. Foi o homem. Foi o homem. Foi o homem que Deus escolheu. E em cada era, em cada tempo, Deus tem um homem que Ele escolhe. E o problema é que as pessoas, elas estão tão intertidas que elas passam milhas por alto e não conseguem ver Deus. Em Apocalipse capítulo 10, 8 ao 11 é Deus ocultando-se ali. Ele se ocultou por 40 anos. Deus se ocultou de nós por 40 anos. E de 2000 para cá, ele se revelando no mesmo versículo, no mesmo capítulo, se revelando e se mostrando em simplicidade através de uma mensagem. Esse que é o Deus que nós cremos. Quantas vezes não líamos aquilo e passávamos por alto, porque estava oculto. E Deus hoje se manifesta para nós. Olha só, olha, deixa eu ver um pouquinho aqui. Deixa eu ver mais aqui um pouquinho. Segundo selo 54. Minha Bíblia já vem as contas. Que um obreiro quiser pegar para pagar, né? Olha só. Do mesmo modo que ele poderia ter escolhido o sol para pregar o Evangelho, poderia ter escolhido a lua, poderia ter escolhido o vento, mas ele escolheu o homem. Ele poderia ter escolhido as denominações. Ele poderia ter escolhido um sistema de pastores, mas ele escolheu um homem só. Ele nunca escolheu um grupos. Ele nunca escolheu grupos.
Um indivíduo. Está vendo? Um indivíduo. Nunca 2 profetas maiores na terra ao mesmo tempo. Veja, cada homem é diferente, tem suas constituições diferentes. Olha, irmão, no dia de Lutero, no dia de Columba, não poderia ser Lutero. Era o tempo de sacrifício, era a era do boi. Tinha que ser o boi, o que ele sabia era só se entregar. A morte era só. Se fosse Lutero, era um homem mais hábil, talvez ele usasse do intelecto para fugir. Mas não. Deus pode tomar uma pessoa. Olha, veja, cada homem é diferente e tem uma constituição diferente. Então a constituição de Paulo foi a era do leão, a era do Irineu, Martim, Paulo. Foi a era do leão, 3 eras abrangiu a era do leão. Não poderia ser a era do boi. Ali foi a era da palavra. Depois foi a era da entrega, da morte. Passou quase 1000 anos. E depois a era do boi. Aí veio essa era do homem, a mente, o intelecto do homem. O homem, o rosto como de homem. Aí abrangiu as 2 eras, Lutero e Wesley. Aí depois vem a águia, a era da águia. Então Deus não pode, Deus tinha que usar um homem em cada lugar. E Deus não usa 2 profetas maiores ao mesmo tempo. João não é um profeta maior. Mas João, ele é profeta, um profeta menor. Porque aqui nós não precisamos mais de chamarisco. O chamarisco, o discernimento, a cura divina é só para atrair a atenção do povo para a mensagem que viria. A mensagem que viria era os selos. Essa mensagem que era para isso, aquele povo ser atraído, mas eles não quiseram. Você sabia que a cura, a manifestação de discernir a intenção do coração, isso atrai muito incrédulo. Porque isso ainda está no intelecto, está só no espírito do homem. Mas Deus precisava de tratar com nossas almas. É com a alma os trovões, converte nossas almas. E tinha que ser uma fé superior. E precisava de um homem para isso, ser levantado para isso. E diz, olha, se Deus puder tomar uma pessoa, isso é tudo que ele precisa ter. Bem, na sua mão, ele pode fazer quaisquer. Ele só tem de ter um. Nos dias de Noé, um. Nos dias de Elias, um. Nos dias de Moisés, um. Nos dias de Brana, um. Nos dias de João, um. Deus não muda seu parecer acerca de sua palavra. Deus, ele não muda. Deus continua o mesmo. Aí ele diz aqui, 114 de Deus ocultando a simplicidade e revelando-se a mesma. Aí diz, agora os homens têm suas próprias ideias do que Deus deve ser e do que ele vai fazer. O homem tem suas próprias ideias. Cada homem, ele tem uma ideia diferente. Mas Deus não. Deus, ele só tem, olha, ele só tem uma ideia. E essa ideia ele não muda. Essa ideia Deus tem para usar um indivíduo só. Olha, cada homem tem suas ideias diferentes de pensar o que Deus vai fazer. O que é que os homens hoje, de primeira e segunda etapa, estão pensando? Quais são as ideias dele, intelectuais? As ideias dele é que o Cordeiro está no trono. Você sabe por quê? Eles querem o Cordeiro no trono? Porque eles sabem que o Cordeiro no trono, para eles, no pensamento deles, tem intercessão. Eles podem prostituir, podem mexer com as filhas dos outros, com as mulheres dos outros, e vai ter misericórdia para eles. Eles não querem o Cordeiro fora do trono, porque o Cordeiro fora do trono é juiz, é juízo. Eles não querem, não. Mas o que é que a esposa quer? A esposa cada vez mais quer se limpar. A esposa cada vez mais quer uma vida limpa, uma vida íntegra, por mais de sermos fagos. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Esta não é a minha ideia a respeito disto. Olha o que ele diz aqui. O que eu acabei de ler, olha. Agora, os homens têm as suas próprias ideias do que Deus deve ser e do que Deus vai fazer.
Então eles têm essa ideia. Aí, irmão Brana, 271, o sexto selo. Estas não são minhas ideias a respeito disto. Isto não é o que tenho pensado. Isto não é o que eu tenho pensado. Isso não é a ideia de William Brana. Este cordeiro saiu do trono, a intercessão acabou. Isso não é de Osmar. Isso não é a ideia de Osmar. Não é. Se fosse ideia de Osmar, ele estava pregando desde quando ele começou lá na mensagem, em 71, 72. Quando ele veio para a mensagem, se fosse a ideia dele, ele já vinha pregando, ele já vinha se destacando, mas não é a ideia dele. Estas não são minhas ideias, nem meus pensamentos. E para mim estar repetindo isso aqui, não é minhas ideias, nem meus pensamentos. Eu jamais creria numa coisa como essa se não fosse real e se não fosse de Deus. Aí diz, é completamente a parte de mim. Digo solenemente, o Espírito Santo sabe. Esperem, querendo o Senhor amanhã à noite, quero lhe mostrar um mistério que tem se desenrolado o tempo todo aqui mesmo, nesta reunião. Duvido muito se chegarem a vê-lo ou não. Veja o que tem acontecido. É algo que tem estado bem aqui diante de vocês. E eles não estavam captando. Ele estava até dizendo, eu duvido se vocês tenham captado. E tenho esperado a cada noite que isso se manifeste e que alguém diga, um indivíduo, eu vejo. Qual foi esse indivíduo que se levantou para dizer que via? Hein? Que o cordeiro tinha saído do trono, que a era tinha terminado, que ele tinha se convertido em leão, que o novo nome era Abrão. Quem foi esse indivíduo que foi levantado, gritou, eu vejo? Quem foi? Aí ele continua aqui, Ele continua, 114. Deus e simplicidade, os homens têm suas próprias ideias do que é Deus e o que deve ser e do que Deus vai fazer. É como já muitas vezes fiz esta velha afirmação, que o homem ainda permanece homem. Ele permanece sempre o mesmo homem. O homem vai ser sempre o mesmo homem. Talvez se tivéssemos outra era, se tivéssemos outras mensagens, é como disse o irmão Rogério, se João partir, nós temos que partir. Porque é muito difícil a pessoa que fica ver o outro mensageiro. Ela não consegue ver. Ainda bem que não temos mais era. Ainda bem que todas as eras terminaram. Só é a da esposa. O homem está sempre dando louvor a Deus pelo que ele fez. O que ele fez lá no passado. Hoje é fácil. O diabo trabalhar, os homens trabalhar e mostrarem. Olha o que ele fez lá na cruz do Calvário. Olha como ele te salva. Olha como ele te batiza. Olha como Noé fez. Olha como Jó fez. Isso é o que o homem mostra. Olha, sempre louva a Deus pelo que ele fez. Estão louvando a Deus pelas histórias bíblicas. Ele louva a Deus. E sempre esperando pelo que ele fará. Ignora o que ele está fazendo. Eles ignoram o que está fazendo. Está vendo? Está vendo? É assim que eles falham em entender. Eles olham para trás e veem quão grandes coisas ele fez. Eles olham para trás e veem quão grandes coisas os denominacionais veem o que Cristo fez. Os grandes milagres ficam contando história. E as igrejas deles têm crescido. E eles têm ficado ricos com isso, com essas histórias. Eles olham para trás e veem quão grande coisa Brana fez. O ministério de Brana, o que Brana fez, é olhando para trás. E ele vê o que Deus fez no ministério de Brana. Ele não consegue ver o que Deus está fazendo no ministério da esposa, no ministério de João. Eles ignoram o que Deus faz hoje. E vai acontecer que chegará uma hora que nós vamos sair daqui. Eles vão parar de ouvir esses sermões que eles chamam de rabugento. Que chama agora, esse camarada enlouqueceu. E eles vão perguntar, por um acaso não tinha que vir João antes do arrebatamento?
Não tinha que ver João para comer o livrinho e nos explicar. João já veio, já explicou, já subiram e vocês ficaram na tribulação. Porque é assim que o homem faz. É fácil hoje. Ontem é a mesma repetição. O ministério de irmão Brando eles não viram, o ministério de Paulo eles não viram. Hoje eles veem porque Brando está já no passado. Hoje Brana está lá na sexta dimensão, é por isso que eles veem. Eles estão vivendo de coisas mortas, de alimento podre. O alimento vivifica. Apocalipse 10:7 é vivificado por João, pela esposa, a mensagem da esposa. É alimento fresco. Se ele estivesse no dia de Brana, ele estava olhando por dia de Lutero, por dia de Wesley, por dias pentecostais, o povo de Brana. E o povo hoje aqui, eles olham para o ministério de Brana, eles não olham para o ministério de João. Ou ficam olhando para o ministério de Moisés e Elias. Eles ficam olhando para lá, para Apocalipse 11, que não tem nada a ver com os gentios. É para judeu aquele ministério, mas falho em ver a coisa simples que ele usa para fazê-lo, está vendo? Então olha à frente e vê uma grande coisa se aproximando que vai acontecer. Olha que grande coisa vai acontecer. O irmão Branham vai ter que ressuscitar para revelar o 7º selo. O irmão Branham vai ter que ressuscitar para cumprir a visão da tenda. É a grande coisa que vai acontecer. Vamos esperar que vai acontecer. O irmão Branham tem que ser baleado. Bora esperar a grande coisa, quando Deus está se ocultando em simplicidade, Apocalipse 10:8, e revelando na mesma escritura, e que vai acontecer, e 9 entre 10 vezes já está acontecendo bem perto deles, e é tão simples que eles não sabem. Está vendo? Você está vendo como é? Hein? Espera aí que eu vou já encerrar. Vamos ver aqui 499. Só para encerrar, mas antes disso eu quero ler o 7º selo. Aqui no parágrafo 399 para encerrar. Olha só. Aqui, quando o 7º selo, quando ele o abriu, ele também omitiu novamente. Por que ele omitiu? Ele omitiu porque ele revelou e omitiu. É porque não era para ele falar nada. Ele tinha de deixar isso em enigma, em parábola. Porque teria que vir um homem para destrinchar isso. Veja, deste modo vemos que ele é completamente mistério. Portanto, ainda não é hora do mistério ser conhecido. Ainda não é hora. Essa noiva tem que entrar pelo deserto. Essa esposa tem que entrar pelo deserto. Ela tem que cair aqui na América do Norte, cair no solo, morrer, passar 40 anos e brotar no Brasil. Brotar em 2000. Olha só, portanto ainda não é hora do mistério ser conhecido. Portanto, chegamos até aqui e o resto dela será conhecido bem perto, por volta da hora em que Jesus Cristo aparecer na terra novamente. Irmão, quando foi que Jesus Cristo ele estava aqui? 40 anos ele ficou aqui nestes selos. O 7º anjo, o anjo forte que revelou para Brana, ele estava aqui, ocultado em simplicidade, mas precisava de um homem para revelar na mesma. Então de 2000 para cá, o anjo forte aparece de novo, esquece o homem, vê só o ministério. É o mesmo 7º anjo lá, é o mesmo 7º anjo guiando a esposa aqui. A continuação, olha. Jesus aparecer na terra novamente para a sua noiva, ou o que quer que aconteça naquele tempo. Agora, até aquele tempo, vamos somente orar e viver uma vida cristã boa, reta, esperando pela sua vinda. Então, de 2000 para cá, foi o próprio anjo forte que veio inspirando João, que fez o João comer o livrinho porque precisava desta hora. Agora sabe o que acontece?
Você sabe o que acontece com os homens? Sabe o que acontece conosco? Estávamos na mesma situação? Olhe só. Como pode o mundo cegamente passar por algo como isso? Como pode o mundo passar cegamente por... E não é um mundo pentecostal aí fora, de denominação, é o mundo da mensagem. O mundo, o cosmos, daqueles que diz que crê na mensagem. Como pode o mundo cegamente passar por algo como isso? Exatamente desta mesma forma que os católicos que passaram por São Patrício e não reconheceram até depois que estava morto. Depois que estava morto. A mesma coisa eles procedem como São Martim, não reconhecendo isso. A mesma coisa eles têm feito em todas as eras. Sempre foi assim. A mesma coisa fizeram com Joana d'Arc. A Igreja Católica queimou como uma bruxa, porque ela era uma mulher espiritual. E por volta de 150 anos mais tarde, desenterraram o corpo destes sacerdote e o inseriram para cumprir penitência. Isto passa diretamente por eles. E eles não reconhecem isto até que passa. Se João partir, eles vão reconhecer. Se nós partirmos, eles vão reconhecer. Eles vão dizer que isto é verdade. Aí diz aqui, ó. Isso somente pega a semente predestinada que Deus predestinou antes da fundação da terra. Você está alegre por Deus ter te apanhado sem nós merecermos? A mesma coisa volta através do dia de Noé, a mesma coisa vem através do dia de Moisés, nos dias de Elias, nos dias dos profetas, nos dias de Jesus e assim por diante até o fim desta mesma hora. Sempre é uma repetição, Deus não muda. A mesma coisa que aconteceu com Brana, a mesma hora de Brana, agora a mesma hora de João, as pessoas passam por alto. Aí diz assim, as pessoas fecundam com a semente de Deus, a palavra ali dentro, manifestando a si mesmo, tão rendida à vontade de Deus, que a palavra é só a palavra, manifesta nesta pessoa, um prisioneiro, um indivíduo. Não diga mini igreja, não diga mini igreja. Agora, mini igreja não tem nada a ver com isso, é um indivíduo. Uma só pessoa. Todo o inferno está contra este ensinamento. Todo o inferno está contra esta verdade. Porém, isto é a verdade. Porém, isto é a verdade. Então, graças a Deus, de nós podermos ver. Você pode dizer, eu vejo? Talvez a gente não consegue viver isso. Mas a nossa alma está ungida com isso. Mas se Deus começou a boa obra, Ele está aqui para aperfeiçoar. Não é esforço nosso. Irmão Brana diz que os nazarenos, eles diziam para as mulheres que elas não podiam usar anéis nem joias. Tinha que usar saia de uma certa maneira, os sapatos de uma certa maneira. Isto é uma santidade através dos seus olhos. Mas a santidade de Deus, ela é automática. A santidade de Deus, ela começa de dentro da tua alma, nascida de novo com a mensagem. Ela é automática. Irmão Brana diz que você não pede para um cordeiro, para uma ovelha produzir lã. Automaticamente ela produz. Arranca dela, ela produz. Então nós somos ovelhas de Deus, automaticamente esta vida está crescendo em nós. E isso automaticamente vai ser vivido por nós. Mas uma luta nós temos com o homem exterior e o homem interior. O homem interior, que é a alma, a nova natureza, é uma briga constante contra este homem velho, que às vezes ele quer novamente reviver, mas ele está morto. A mensagem de um só homem nos trouxe vida nessa puxada final. Obrigado, Senhor, pela tua manifestação, através da mensagem da esposa, através da mensagem de João. Quão agradecido estamos, Senhor. Isto não dá mérito a nenhum homem. O mérito é o Senhor. Não víamos nada disso. Então não é para quem quer, nem para quem corre.
mas para quem o Senhor usa de misericórdia. Que o Senhor possa abençoar cada amado ouvinte que está através da internet, aqueles que estão precisando de oração, seja lá na dificuldade que eles estejam, e que cada problema neste momento seja solucionado em nome do Senhor Jesus Cristo. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém.